Olá, eu sou o professor Walter Bruno Santos e hoje falaremos sobre números inteiros, representação na reta, numérica e módulo. Então vamos lá. Observe algumas situações importantes. Os números inteiros. O que podemos falar sobre eles? O conjunto dos números inteiros, ele é infinito. E ele pode ser representado da seguinte maneira. Então, sempre que a gente tiver essa letrinha Z aqui, ó, letrinha Z vai representar para a gente o conjunto dos números inteiros, sendo que ele é infinito, tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito, ou seja, ele vai ter o meio, que vai ser a origem, que é o zero, e a partir dele para o lado esquerdo, a gente vai ter menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, e assim sucessivamente, sendo infinito para o lado negativo, e à direita dele, a gente vai ter o 1, o 2, o 3, o 4, e assim sucessivamente, sendo infinito também pelo lado positivo. Os números inteiros negativos são os que são acompanhados pelo sinal menos. Então, ou seja, quando tem esse sinalzinho de menos aqui, é número inteiro negativo. Enquanto os números inteiros positivos, eles podem ou não vir com o sinal de mais. Ou seja, se eu tenho um número sem nenhum sinal nele, por exemplo, aqui, vou colocar o 4. Ele não tem nenhum sinal aqui. Ele é positivo. Se eu colocar aqui, mais 4, também é positivo. Ele só vai ser negativo quando eu colocar o menos aqui, à esquerda dele. Um sinal de um número sempre vai estar à esquerda. Lembrando que, se o número não tiver nenhum sinal à sua esquerda, ele é positivo. Todo número inteiro possui antecessor e sucessor. Como é infinito para os dois lados, ele vai ter sempre um número na frente dele e um número atrás dele. Exemplo, o número menos 3, que está aqui, atrás dele aqui à esquerda, né? Ele vai ter o menos 4, o antecessor, e o sucessor dele vai ser o menos 2, à direita dele. E assim sucessivamente. Seguindo a nossa ideia de números inteiros, a gente pode representá-los de uma maneira mais simples e tranquila de representar os números inteiros e observar eles na reta numérica. Eu queria frisar duas coisas. Repare essa setinha aqui. Isso mostra que eles são infinitos dos dois lados, ou seja, continua tanto para o lado direito e continua também para o lado esquerdo. Eles podem ser representados na reta e a gente tem aqui a origem, do lado direito os positivos, do lado esquerdo os negativos. Uma coisa interessante aqui, na representação na reta dos números inteiros. No lado negativo, quanto mais perto do zero o número está, maior ele é. Exemplo, o maior número aqui vai ser o menos 1. O menos 1 é maior que menos 2, que é maior que menos 3 e assim sucessivamente. E no lado positivo, quanto mais distante do zero você estiver, por exemplo, dos que estão representados aqui, o maior é 4. Depois ele tem o 5, o 6, assim sucessivamente. Ou seja, quanto mais distante da origem você tiver, maior você é. Então, vamos pensar bem. Nos os números, o zero ele vai ser maior do que qualquer inteiro negativo. E qualquer inteiro positivo também é maior do que qualquer inteiro negativo. Oposto ou simétricos. Os números que a gente vai chamar de oposto ou simétrico, são dois termos para representar a mesma coisa, são aqueles números que estão à mesma distância da origem, ou seja, à mesma distância do zero. Repare, o número 4 e o número menos 4. Os dois estão a 4 unidades da origem, ou seja, eu posso dizer que o menos 4 é oposto ou simétrico a 4. Outro exemplo possível poderia ser aqui, a gente poderia falar o quê? Qual que é o número que vai estar oposto ao menos 3, por exemplo? O número que vai estar à mesma distância do menos 3 da origem. E qual que é o número que está à mesma distância do menos 3 da origem? É o número 3, ou seja, está do lado positivo e a mesma distância do que ele. Ou seja, o número menos 3 e o 3, a gente pode dizer que eles são opostos ou simétricos. E assim sucessivamente. Então, por definição, opostos e simétricos são números que estão à mesma distância da origem. Beleza. Seguindo a ideia, a gente tem o módulo ou valor absoluto. Funciona da seguinte maneira: a gente vai falar que o módulo de um número
é a distância desse número até a origem. Repare, distância. Distância é um termo que a gente usa ele positivamente. A gente sempre fala de distância como algo positivo. Por exemplo, a distância da minha casa até a padaria vai ser uma distância positiva. Ou seja, a distância, exemplo, do -3 até a origem é o quê? Quantas unidades estão entre o -3 e a origem? Nesse caso, 1, 2, 3. Ou seja, o -3 ele está a 3 unidades da origem. Então, o que vai acontecer? Esse sinal aqui, com duas barrinhas aqui, significa módulo. Ou seja, quando eu coloco um número lá dentro, eu estou perguntando o módulo desse número. Em outras palavras, eu estou dizendo qual que é a distância desse número até a origem. No caso do -3, qual que é a distância do -3 até a origem? A gente acabou de ver 3 unidades, ou seja, o módulo de -3 é igual a 3. Então, o que vai acontecer? Sempre a gente está falando de distância até a origem. Exemplo, o módulo de -3 é 3. A distância, 3 unidades. O módulo de 2 até a origem, do 2 até a origem, eu tenho 2 unidades. O módulo da origem, que é o 0, ou seja, do 0 até o 0, eu não vou andar nada, ou seja, 0. Então, o módulo de 0 é 0. De -9 até a origem, a gente vai ter 9 unidades. Sempre positivo, porque distância é uma unidade de medida que a gente sempre vai tratar ela como positiva. O módulo de 10, 10. O módulo de -A, ou seja, de um número que eu desconheço, só que eu não preciso conhecer, eu sei que a distância desse número até a origem vai ser o próprio número em unidades, ou seja, positivo, porque a gente está falando de distância. E o módulo de um número qualquer positivo é esse número qualquer. Ou seja, o módulo de um número qualquer negativo é ele positivo, e o módulo de um número qualquer positivo é ele mesmo. Então, chegamos ao final de mais um vídeo. Estamos explicando aqui a representação na reta dos números inteiros, módulo e simetria também. Qualquer dúvida pode falar comigo. Eu sou o professor Walter Bruno Santos e agradeço a presença de todo mundo.